te transformar, incendiar. Traz fogo do céu nesse lugar. Levante bem alto os seus braços, vamos pedir. Incendeia minha alma, incendeia minha alma. Peça com fé. Incendeia A minha alma, Senhor, diante de Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, incendeia minha alma, em nossas vidas, em nossas casas, incendeia, Espírito Santo de Deus, incendeia minha alma, Senhor. Estenda suas mãos em direção à imagem de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora teve uma experiência do batismo no Espírito Santo, quando o anjo lhe anunciou, lhe comunicou a graça que Deus estava conferindo e confirmando, graça que Deus já havia dado a ela, preservada do pecado, preservada da maldade, seria mãe de nosso Salvador. E eis que no momento em que ela toma consciência daquilo que Deus queria realizar nela e por meio dela a toda a humanidade, quando ela se dá conta de que a bênção que ela estava recebendo seria uma bênção para toda a humanidade, ela diz o seu sim: fiat, faça-se em mim, segundo a sua divina vontade, Senhor. E assim, colocando por terra a sua humana vontade, do alto a divina vontade vem e toma conta de Nossa Senhora, toma conta dos seus pensamentos. Peça isso agora, que a mesma divina vontade por meio do Espírito Santo venha agora tomar conta dos seus pensamentos, venha tomar conta dos seus sentimentos, de tudo que você está sentindo agora. Assim como Nossa Senhora, vamos colocar, abrir mão daquilo que é humanamente vontade nossa, e acreditar que é possível sermos batizados nesta manhã como ela foi, ficarmos cheios do Espírito Santo e renovados, acreditar na santidade e renovados, adquirir as bênçãos de Deus e renovados, levarmos ao mundo inteiro a presença de Jesus. O batismo que Nossa Senhora recebe com a força do Espírito é aquilo que lhe dará força para depois viver o núcleo da fé, a morte e a certeza da ressurreição do seu Filho. Foi esse batismo realizado no Espírito Santo, colocando a sua humana vontade de lado e deixando com que a divina vontade inflamasse o seu ser. O batismo do Espírito Santo fez com que ela suportasse aos pés da cruz a dor de ver a morte do seu amado Filho Jesus. Mas foi o batismo no Espírito Santo que, além de dar força no sofrimento, lhe deu a certeza de que ele estaria vivo e que ele voltaria. Estenda a sua mão agora, e toda a sua vida agora seja colocada diante de Deus, por meio da Senhora do mundo. O Papa João Paulo II consagrou Nossa Senhora de Fátima, Senhora do mundo. O mundo inteiro tem uma Senhora, aquela que, batizada pelo Espírito, trouxe ao mundo o seu Filho Jesus. Creia agora no poder do mesmo Espírito Santo que está vindo sobre você, acalmando o seu coração, tranquilizando o seu pensamento. E diante desta imagem que nos emociona, toca profundamente o nosso ser, acredite que Deus agora está fazendo com você o que fez com ela, porque Ele também te ama, como amou esta mulher. E tudo o que Ele fez por meio dela, pode fazer em você. A mensagem de Fátima
é atual. A mensagem de Fátima é para mim, é para você hoje, nesse 23 de junho de 2019. Depois de 102 anos, nós estamos hoje aqui na Associação do Senhor Jesus, em Valinhos, e para todo o Brasil, atualizando a mensagem de Fátima, do amor de Deus. Levante bem alto os seus braços, acolha o amor de Deus na sua vida, acolha o amor do Pai no seu coração, na sua história, na sua doença, na sua alegria, na sua dúvida, na sua certeza, nas suas feridas. Acolha o amor de Deus no seu desemprego, no seu emprego, na paz da sua família, na tribulação da sua família. Acolha agora o amor de Deus e recebamos do alto o batismo do Espírito Santo, o mesmo batismo que veio sobre Maria. E cantemos: incendeia, incendeia minha alma. Solte sua voz, Incendeia minha alma. faça o seu canto chegar a Deus. Incendeia minha alma. Senhor, Senhor, vocês bem forte. incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Senhor. E agora eu quero que você prepare a sua palma bem forte, porque, espera aí, vou te dizer o motivo. Ela não é senhora só do Brasil, ela é senhora do mundo criado por Deus. Aplauda, porque ela não é senhora só do Brasil. Papa São João Paulo II consagrou o mundo ao seu imaculado coração, para que o mal não tivesse força. Pode até investir, vir contra nós, às vezes a gente sente a força do mal, mas ele não nos vencerá. A droga, o álcool, o desemprego, a doença não te vencerá, não vencerá a sua história pertence a Deus, você pertence a Deus, ela é de Deus, e com ela nós somos de Deus. Aplauda, aplauda, Senhora do mundo, Senhora da terra, Senhora do céu, Senhora do hoje, Senhora do amanhã, Senhora do passado, Senhora da Bíblia, Senhora da história de Jesus, Senhora da história de todos os cristãos. Ela é Senhora, Senhora, Senhora. Aplauda, aplauda bem forte, porque hoje nós queremos renovar ela como Senhora. Amém? E agora, sentando, tranquilizando o coração, cheios do Espírito Santo, vamos pedir a Deus que nos ilumine, dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou falar para vocês agora um pouco, um modo geral, mas tentar pegar o centro da mensagem de Fátima. Em 13 de maio de 1917, num lugar chamado Cova da Iria, ou da Iria, apareceu a 3 crianças uma mulher, e assim eles tratavam ela: a senhora de branco. Eles não sabiam, não tinham noção ainda quem era, e nas primeiras comunicações após aquele dia 13 de maio, o primeiro dia, a primeira aparição, eles dizem que a senhora de branco falou com eles, a senhora de branco pediu. Mas eu não vou falar muito agora dos pastorinhos, porque isso fará com vocês Maria do Rosário. A primeira coisa mais importante que acontece a partir do dia 13 de maio de 1917, e isso vai se repetir todo dia 13, com exceção do mês de agosto. Mês de agosto ela não aparece no dia 13, por quê? Não deixaram os pastorinhos ir lá onde ela aparecia para eles, para ver se era verdade, deram castigo para eles, e Nossa Senhora não apareceu.
E permitiram eles irem lá dia 19 de agosto. E ela apareceu de novo. Pode aplaudir, era desejo de Deus. Não adiantava os homens interferirem. E ela queria falar com aquelas crianças. Por isso ela aparece 19, porque 19 de agosto eles estão lá. Mas todos os outros meses, maio, junho, julho, setembro e outubro, 13 de outubro é o dia da última aparição, sempre aconteceram no dia 13. Nossa Senhora vem como preservação do mal. Ela que foi preservada do pecado, preservada do mal, aparece no dia 13 de maio até 13 de outubro para nos preservar do mal. É por isso que ela veio. A bênção que Deus deu a ela, preservada do mal, se torna a bênção para todos nós. E ela vem e nos diz: vocês precisam se preservar do mal. Papa Francisco tem dito isso com clareza. Eu acredito, ao meu ver, que nenhum dos outros papas anteriores identificou tanto a presença do mal como uma ação do diabo como o Papa Francisco. Ele diz assim: não negligenciar. Poderíamos simplificar esta palavra e dizer: não brinque. O diabo existe, assim como Deus existe. Não brinque com as forças do mal. Então esta é a grande mensagem que Nossa Senhora traz. Preservar-nos do mal. Nossa Senhora vem para prevenir do mal. Como não amar esta mulher? Como não querer bem uma mulher que nos quer tanto bem? E que vem a nós para dizer: estejam atentos, o mal existe, vocês precisam se preservar, se reservar, se prevenir. E durante essas aparições ela vai dar alguns instrumentos de prevenção. Tem tantas coisas, né? Prevenção, campanha de prevenção ao suicídio, campanha de prevenção ao álcool, campanha de prevenção às drogas, tudo fruto do mal, mas ela nos deu a maior de todas as prevenções contra a força total do mal, não contra partes do mal, porque a droga, o álcool, o suicídio, essas são partes da ação do mal, mas ela nos deu uma prevenção que nos ajuda a tratar o mal como um todo na nossa vida e nos preserva. Então Nossa Senhora vem e nos ajuda a prevenir-se do mal. O mal entrou no mundo, o mal chegou até a humanidade por causa do pecado original. Gente, nós precisamos estar muito atentos, porque o pecado original não é algo do passado. Ele é original, ele está na origem, ele ainda é hoje a origem do mal que eu faço, do mal que eu falo do outro, do mal que eu penso do outro, do mau julgamento que eu faço de alguém, da palavra má que eu lanço para alguém. O mal ainda é hoje origem, não é origem, pecado original porque está só lá, no início, não, porque ainda hoje, por causa da minha fraqueza, da sua fraqueza, nós atualizamos e tornamos original o mal. E fazemos o mal, e agimos mal, e nos comportamos mal. E é por isso que o mundo está mal. E é por isso que em nossas famílias está mal. E é por isso que no trabalho tudo vai mal. E é por isso que os nossos filhos estão maus. E é por isso que o Brasil está mal. Então nós precisamos pedir a Nossa Senhora esta graça de renovar em nossa consciência a certeza do mal para combater o mal. Quem negligencia, quem brinca com o mal, escorrega e sempre acaba sendo mal e se tornando mal, porque pensa que o mal não existe e faz o mal, pensando que não está fazendo mal. É uma fraqueza da minha humanidade, querido, querida. A porta do inferno se abre a toda atitude mal que nós fazemos. É por isso que Jesus disse que a porta do inferno
é estreita e é muito difícil entrar no reino dos céus. Mas é muito fácil entrar para o inferno. Diga quem está do seu lado, cuidado. As coisas fáceis nos levam ao inferno. Diga assim agora quem está do seu lado, dê glória a Deus quando as coisas ficam difíceis. As coisas estão difíceis na sua vida, sim ou não? Aplauda a Deus porque você tem chance de entrar no céu. A porta do céu é estreita, difícil é entrar neste caminho que nos levará para o céu. Então, a mãe que preserva, a minha mãe sempre me preservava de um lugar, tinha uma olaria onde eu morava, e eu acreditava que aquilo era uma praia, era um rio, mas não é. Aquela água que eu via podre, era um poço de onde tirava o barro para fazer tijolo. Eles faziam tijolo na mão. Eu tenho 45 anos, eu estou falando eu tinha 10 anos. Não era cerâmica hoje industrializada, era tijolo batido na mão. E minha mãe me preservava para não pegar coceira, para não pegar doença ruim naquela água. Ela falava, não vá tomar banho naquela água. O que eu fazia? Eu ia tomar banho. Além de pegar coceira, uma bela surra tomava quando ela descobria que eu tinha ido. A mãe veio preservar, mas quando a gente não escuta o que ela disse, a gente apanha da vida, a gente pega doença, e depois a gente fica triste, porque depois da surra é uma tristeza, não é? Então Nossa Senhora aparece a primeira vez 13 de maio, 13 de junho, em 13 de maio é uma primeira comunicação, ela se encontra, ela faz as crianças, é bonito perceber que ela encontrou-se com crianças. As aparições de Nossa Senhora não podem contradizer o Evangelho. O que Jesus disse no Evangelho? Deixai vir a mim o reino dos céus é como essas crianças. Então Nossa Senhora vai na criança. Porque a criança ingênua, pura, poderia ajudar a nós, corrompidos pela maldade e pelo pecado, a reencontrar o caminho da paz. Ela é Senhora da paz. A preservação do mal que ela veio anunciar é para garantir a paz. Paz que eu vos dou, disse Jesus, e não as dou como o mundo, porque o mundo nos dá paz como? Acreditando ter muito dinheiro no bolso, acreditando encher a cara, acreditando fazer muita festa, acreditando fazer o mal, acreditando ficar famoso, acreditando ficar poderoso. Aí a gente vai ter paz. E quantas pessoas que já têm isso e vivem completamente sem paz? Porque a paz que Ele nos dá não é como a do mundo. Então Nossa Senhora é Senhora da paz, não da paz deste mundo, mas de uma paz futura no céu, mas uma paz que pode ser vivida, experienciada agora, e que vai conduzir. Então na primeira ela apresenta-se às crianças, os queridos de seu filho Jesus. Na segunda aparição, ela fala que era preciso reparar, o seu coração imaculado estava ferido, ofendido. Então ela pede, na segunda aparição, que seja feita uma reparação, quase como que um curativo, cuidar para cicatrizar. Isso na segunda aparição, começa as mensagens. Na primeira ela se apresenta, na segunda ela fala, meu coração está tão ofendido, eu estou sofrendo com este mal que o mundo está enveredando. Esta tendência da humanidade em buscar as facilidades, a porta aberta, a porta larga, que conduz ao inferno. Esta dificuldade das pessoas em querer a porta estreita que leva para o céu, os pecados, as blasfêmias, as injúrias contra o meu filho, faz com que o meu coração esteja machucado. E ela anuncia a primeira mensagem, a reparação. Não é a reparação do coração só de Nossa Senhora, é a reparação do mundo que estava ferindo e matando a presença de Deus. Ela, como mulher cheia de Deus, ficou sentida, ficou ferida. Como é que eu e você hoje não sentimos isso?
no mundo onde estão apagando a presença de Deus, no mundo onde estão arrancando Deus de nossas vidas, o nosso coração deveria ficar ferido, como o dela. Mas é preciso ser cheio de Deus para sentir ofendido quando atacam Deus. Se a humanidade hoje não sente tanto ofendida contra tantos ataques de Deus, pode ser que nós estejamos muito vazios de Deus. Porque se cheios de... Nossa casa, às vezes, parece que não se sente ofendida mais pelo pecado. Faz o que faz, fala o que fala, e tudo é normal. Então, estamos vazios de Deus, porque se estivesse cheia de Deus, nós ficaríamos ofendidos contra tudo aquilo que vai contra Deus, como ela. Estão vendo a beleza da mensagem de Fátima? Como ela é atual, como ela serve ainda hoje, para mim e para você. Estamos vazios de Deus, por isso atacam Deus e a gente não fica ofendido. Ela era cheia de Deus, se ofendeu, seu coração feriu. E ela vai falando da reparação das ofensas, porque o coração dela era lugar da morada de Deus. É impressionante como nós cristãos não ficamos ofendidos com tanta besteira que falam contra Deus. Consideramos coisas normais, faz parte do tempo de hoje. É assim mesmo, os tempos mudaram. Só que eu tenho uma coisa para te dizer, o céu não mudou e o inferno também não mudou. E cuidado com esta mentalidade que tudo mudou. O céu ainda é lugar dos justos. E o inferno ainda é lugar dos injustos. Isto não mudou e não muda e não mudará eternamente. Esse vazio de Deus, onde tudo serve, tudo é normal, onde agimos mal, fazemos mal, falamos mal, não tem esse muita gente vai dar no inferno. É preciso reparar hoje a dor do coração dela, porque é a dor no coração de Deus, e é a dor no coração de quem tem Deus. O pecado tem que doer em nós. Não é possível vermos o pecado cada vez mais querendo tomar conta do mundo e o nosso coração não doer. Na segunda mensagem, segunda aparição, na terceira, no dia 13 de junho, ela revelou 3 segredos. E ali já não estavam só as crianças. No dia 13 de junho, a notícia já tinha corrido e tinha uma multidão. Muitas pessoas foram testemunhas daquela aparição. Dia 13 de agosto, guardam as crianças, castigo nas crianças. Vão lá, nada. Tira as crianças do castigo. 19 de agosto, as crianças vão lá, tudo, ela aparece de novo. E ela fala com as crianças. E ela faz um pedido de oração. Mas ela, no dia em agosto, ela fala que aquela oração que ela pede tem que ser acompanhada de sacrifício. E ela faz as crianças entenderem que o sacrifício que elas viveram, de não poder ter ido lá no dia em que estava combinado o encontro dele com elas, era um sacrifício que poderia render uma grande graça. Nós reclamamos muito do sacrifício. O sacrifício é fonte de bênção, é fonte de graça. A gente procura até falsa religião para querer tirar o sacrifício da vida. A gente paga a falsa religião para querer eliminar da nossa vida o sacrifício. E Nossa Senhora pediu que a boa e verdadeira oração a Deus deve ser acompanhada de sacrifício, jejum, penitência. Nós não queremos, isso, o tempo mudou, padre, hoje é tudo mais moderno. Repito, o inferno continua antigo e o céu também.
Eles não acompanham a modernidade, a falsa ideia da modernidade. Ainda continua sendo difícil entrar no reino dos céus. Toda oração válida, ela disse que tem que ser acompanhada de sacrifício, de penitência, de retidão, de compromisso de mudança. E aí chega o momento em que, 13 de setembro, ela oferece o antídoto contra o mal. Ela oferece a maior campanha de prevenção contra o demônio. E em 13 de setembro, ela chama os pastorinhos para anunciar ao mundo a oração do Santo Rosário. A maior prevenção do mal. Padre, parece que antigamente as coisas eram mais fáceis. As famílias rezavam o rosário no final do dia. A gente nem sabe mais o que é o rosário. A gente nem tem mais o rosário. A gente tem vergonha de dar de presente às nossas crianças o rosário. Elas vão fazer o que com aquilo? A preservação do mal que eu falei no início. O instrumento, o antídoto é o rosário. E São João Paulo II, é daí que ele intui que uma família que reza unida permanecerá. As nossas famílias não estão rezando, me desculpa, a divisão é a coisa mais normal que pode ter. É consequência normal, não tem novidade. Não tem novidade para mim falar que a família está dividida. Não está rezando? Que novidade? Não está descobrindo água quente. Quem está falando, as famílias estão tão divididas. Nós não rezamos mais. Nem particularmente. E nem familiarmente. A gente tem vergonha. Ai, o que meus filhos vão pensar se eu chamar para rezar? Primeiro que talvez a gente nem saiba mais rezar, por isso que a gente não chama mais as crianças para rezar. O que a gente vai falar? Muitos dizem, não sabe nem mais fazer o sinal da cruz, quando chega na mesa para dizer a Deus obrigado este alimento, já senta. Ele vai falar o que para as crianças? E Nossa Senhora disse que o rosário seria a prevenção, campanha de prevenção à droga, campanha de prevenção ao álcool, campanha de prevenção ao rosário, são partes do mal. O mal inteiro se previne com o rosário, com o terço. É o terço que vai nos prevenir do mal inteiro contra o mundo. Ela disse isso. E ela profeticamente falou, se vocês rezarem, eles estavam em clima de guerra, era a primeira guerra, se vocês rezarem, a guerra vai acabar, mas se vocês pararem de rezar uma outra guerra, e nos anos 40 se conhece a segunda grande guerra, que devastou ainda mais a Europa. Ela tinha dito, se rezar, a que vocês estão tendo vai parar, mas se vocês pararem de rezar, estoura, não deu outra. O rosário, esta beleza que Nossa Senhora nos dá. E depois, 13 de outubro, ela pede para que o rosário seja rezado e oferecido pelas necessidades, para que assim alegremos, olha lá, na primeira, o coração cheio de Deus fica ofendido, fica ferido, porque as pessoas estão atacando Deus. O coração cheio de Deus dói, quando vê no mundo as coisas que vão contra Deus. Mas um coração vazio de Deus não está nem aí. Tudo é notícia, tudo é telejornal, tudo é normal. É assim mesmo, tudo mudou, agora é assim. Essa é a fala do coração vazio de Deus. Mas o coração cheio de Deus fica ferido. E aí em 13 de outubro, na última aparição, ela fala que se nós rezarmos e oferecermos rosário, sobretudo pelas necessidades, pelos necessitados, e rezar pela paz no mundo, isso vai alegrar o coração de Jesus, o coração de Deus. Meus irmãos, essas manifestações de Nossa Senhora não contradizem o conteúdo da fé, de jeito nenhum. Todas as aparições vão como mensagem central ao anúncio de Cristo. As aparições falam do amor do Pai que nos preserva do mal, que nos previne do mal, que nos orienta contra o mal, que quer nos tirar do caminho do mal. É o amor de Deus que vem sobre nós e por isso suscita conversão e não contradiz o Evangelho. Marcos 1,15, o que disse Jesus?
O tempo já se completou, o reino está próximo. Convertei-vos. E Nossa Senhora fala da conversão, fala do arrependimento do mal, nos dá a maneira bonita e forte de prevenir o mal, rezando o rosário. Padre, na minha casa o senhor não faz ideia quanto que o mal está investindo. Eu faço ideia, você não reza o rosário. O resultado, falou para mim que as coisas estão feias, já está na cara, aquela família não reza. Então eu preciso ensinar ela a rezar, antes de exorcizar o mal daquela casa. Porque não adianta eu ir lá exorcizar, ela vai continuar não rezando, o mal volta. E o Evangelho diz que ele volta 7 vezes pior. Exorcizou a casa, jogou água benta na casa, sal abençoado, começa a rezar o terço, senão o diabo volta e a pancada é maior. Padre não é bruxo, padre não é curandeiro. O padre exorciza o mal para você viver na presença de Deus, mas você rejeita a oração. Arrepender-se do mal que se faz, do mal que se pensa, do mal que se fala. Vejam que as mensagens de Nossa Senhora estão totalmente em sintonia com o Evangelho. E ela fala que nós precisamos sentir o amor do Pai e se abandonar a Ele com devoção, sermos batizados no Espírito Santo, abandonar-se a Deus. Papa Francisco pediu isso para o mundo inteiro. Não é coisa só da renovação carismática, é para a igreja inteira. Abandonar-se, sentir o amor de Deus, anunciar o amor de Deus, abandonar-se com filial confiança a Deus, rejeitando o mal. Meus irmãos, este apelo de conversão, de penitência de Nossa Senhora, esta aparição profética que fez as crianças, imaginem, fez as crianças terem a visão do inferno. A visão do inferno. Elas ficaram aterrorizadas. Vocês sabem que Francisco é o primeiro que morre? E Nossa Senhora fez ele ver o inferno, mas disse que ele iria para o céu. E ela deu a ele a manifestação daquilo que seria o céu. Quando ele estava doente na cama, as pessoas chegavam na beira da cama dele, ele falava para não rezar para ele ficar bom, porque ele queria morrer para ir para o céu, porque ele tinha medo de crescer e ir para o inferno. Ele proibiu a mãe dele de rezar para que ele ficasse bom. Não, mãe, não. A mulher, ele falava, a senhora disse que eu vou para o céu, para o paraíso, mãe. Não reza para eu ficar bom. A gente fica louco quando tem uma diarreia. Tem uma doença, já se sente mal amado, é desgraçado, fala besteira, aí eu estou pagando pelo pecado, ou então aquela pessoa está com aquela doença porque Deus está castigando. Que loucura, meu Deus, que insanidade, que besteira. Francisco disse, não, eu tenho convicção que vou para o paraíso, não tem problema morrer. Se eu e você temos medo de morrer, é porque temos consciência que o inferno pode ser nosso lugar. Me desculpe. Por isso o medo da morte. Senão, não teria por que ter medo da morte. A morte é a entrada para o céu. A morte foi vencida. A morte não é vitória. A morte é derrotada. Porque a vida é que vencerá. Por que medo? Meus irmãos, teríamos tantas coisas para falar, mas eu acredito que essas nos bastam. Só queria dizer que 2 papas abriram os segredos e mandaram fechar. Se recusaram a dizer qualquer coisa. João 23 e Paulo VI. Mas foi São João Paulo II que depois do dia 13 de maio, no atentado que ele sofreu, no dia 13 de maio de 81, ele pediu para ver e ler os segredos. E ele se dá conta que aquele atentado que ele sofreu, ele tinha sido anunciado, e Lúcia tinha escrito, e que tinha sido Nossa Senhora de Fátima que tinha preservado ele da astúcia do mal, não contra ele, mas contra a igreja. E ele consagra o mundo inteiro a esta senhora, que não é só senhora do Brasil, é senhora do mundo inteiro, e contra isso não há o que dizer. O mundo inteiro foi consagrado ao seu coração. Fique de pé, vamos pedir a ela que nos ajude. Queremos terminar este momento rezando, na confiança que estamos sendo iluminados pela preservação do mal. Ela é mãe. Tantas coisas poderíamos dizer, mas nós queremos agora, confiando, mãe,
o mundo inteiro, os homens, as mulheres, todos os povos. Nós queremos, como São João Paulo II, confiar também a nossa vida. Ó Imaculado Coração, ajudai-nos a vencer a ameaça do mal. O mal está se enraizando tão facilmente nos corações dos homens, no meu e no seu coração. Diga isso para ela, mãe querida. O mal tem se enraizado na minha família. Parece que o mal não terá fim. A gente tem feito tanto, tem buscado. Esses efeitos horríveis do mal, parece que fecham os caminhos do futuro, parece que fecham o caminho do céu. Diga comigo, eu vou dizendo, vocês vão apenas repetir: livrai-nos da fome e da guerra. Não, vocês vão repetir: livrai-nos da fome e da guerra, da guerra nuclear, da autodestruição, de toda espécie de guerra, dos pecados contra a vida da humanidade, do ódio, da indignidade dos filhos de Deus, do gênero de injustiça, seja nacional ou internacional, da facilidade de colocar sob os pés e pisar nos mandamentos de Deus, da tentativa de escurecer em nossos corações a presença de Deus, dos pecados contra o Espírito Santo, da perda da consciência do bem e do mal, do pecado que nos corrompe. Diga comigo: acolhei, ó Mãe de Cristo, este clamor, carregado do sofrimento de todos os homens. Carregado, Mãe, está o nosso clamor do sofrimento das sociedades. Ajudai-nos com a força do Espírito Santo a vencer o pecado e a sermos batizados na potência do Espírito, que nos renderá homens e mulheres do bem. Intercede, Mãe, para que sejamos agora batizados como a Senhora, na potência do Espírito Santo, para que sejamos preservados do mal, para que evitemos o mal, para que o mal seja aniquilado, para que o mal não vença, para que o mal não tenha força contra nós. Pede, Mãe querida, ao Pai de amor, que nos ame imensamente e que derrame do céu a força do Espírito Santo. Aplauda as mensagens de Nossa Senhora. É o próprio Deus que fala conosco por meio desta mulher, preservada do mal, preservada do pecado original. Ela veio nos prevenir. Diga: obrigado, Mãe, pela prevenção do mal, pelo Santo Rosário. Mãe querida, que os sacrifícios, os sofrimentos na minha vida sirvam de redenção e purificação para o mundo inteiro. Obrigado, Mãe, pela tua visita, pelo teu filho, pelo amor do Pai e pelo Espírito que nos batiza. E aplauda as coisas do céu, as coisas do alto. Aplauda mais forte. De amor, e pedimos forças pelas mãos de Maria. Levante suas mãos. Ela conhece bem, ela conhece todos seus queridos filhos, e não deixará faltar para nós teu auxílio. Solte sua voz e diga: Espírito Santo, vinde no meio da poderosa intercessão.
Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa e Senhora do mundo, vem Espírito Santo, vinde, uniu da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. aplauda as coisas do céu, as coisas do alto, aplauda a Deus, aplauda alguém, o amor do Pai.